Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde ele trata de conjuntos. Não somente o conjunto em si, mas como as operações com conjuntos. E aí nós temos três operações bem básicas que são união, interseção e a diferença. Vamos analisar cada uma delas? Olha só, a união é representada por esse símbolo que parece uma letra U. Então aqui eu vou ler A união com B. A união é você juntar todos os elementos desses dois conjuntos, tá? Repetidos ou não. Logicamente que quem se repete, eu escrevo apenas uma vez. Bacana? A interseção, que é representada por esse símbolo, ou seja, é como se fosse uma letra U de cabeça para baixo, tá? A interseção já é um pouco diferente, por quê? Porque a interseção ela vai envolver os elementos que se repetem somente nos dois conjuntos. Então, eu só vou pegar os elementos repetidos nesses dois conjuntos. Detalhe importante, união e interseção, você pode ter essa operação entre dois ou mais conjuntos. Nada impede, tá bom? Agora vamos aqui à diferença, onde o símbolo é o mesmo sinal de uma subtração. A diferença de A menos B, ela não será igual à diferença de B menos A. Por quê? Porque a diferença você vai resolver como? É o conjunto de todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto e que não pertencem ao segundo conjunto. Logo então, se eu tenho aqui A menos B, eu quero os elementos que pertencem ao conjunto A, mas que não pertencem ao conjunto B. Assim como se eu tiver B menos A, são os elementos que pertencem ao conjunto B e que não pertencem ao conjunto A. Beleza? Ok? Vamos aqui a um exemplo bem bacana de aplicação dessas três operações. Veja bem, suponhamos que eu tenho aqui esses dois conjuntos. Aqui o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, ok? O conjunto B tem os elementos 2, 4 e 6. Beleza. A primeira operação é A união com B. Então vamos lá. Se eu vou resolver A união com B, eu tenho que pegar todos os elementos que tem em A e que também existem em B. Repetidos ou não. Logicamente que quem se repete, eu escrevo apenas uma vez. Então, aqui, vejamos, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então, eu tenho aqui o nosso A união com B. Agora, o nosso segundo conjunto é A interseção com B. O que quer dizer isso? Eu quero saber quais são os elementos repetidos em A e em B. Se a gente analisar bem esses dois conjuntos, eu tenho apenas o 2 e o 4, pois o 2 e o 4 são os únicos elementos que existem nos dois conjuntos. Beleza, pessoal? Então está aqui o A interseção com B. Bacana? Próximo, o A menos B. Como é que vai ficar, aqui nesse caso, o A menos B? Eu quero saber quais são os elementos que existem em A e que não existem em B. Então, vejamos. Os que existem em A, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tirando os que tem em B, me sobra somente 1, 3 e 5. Ok? Assim como o B menos A, é você fazer o quê? É você pegar os elementos que tem em B e que não tem em A. O B é 2, 4 e 6. Aqui nesse caso, então, eu tenho apenas o elemento 6. Detalhe importante aqui que você pode reparar também é o seguinte. Quando você resolver o A menos B ou B menos A, é só você ver do conjunto tirar a própria interseção. Então, veja, a interseção foi 2 e 4. Então, se eu tiro aqui do conjunto A o 2 e o 4, o A menos B sobra 1, 3 e 5. Legal. De novo, ó, a interseção foi 2 e 4. Se eu quero B menos A do conjunto B, você tira os elementos
dessa interseção, que são justamente o 2 e o 4, onde vai sobrar somente o número 6. Beleza, pessoal? Então essa aula aqui foi bem rápida, por quê? Porque eu estou te mostrando apenas as operações com conjuntos, onde, de novo, nós temos aqui 3 operações básicas: união, interseção e a diferença. Bacana, pessoal? Então tá aí uma aula bem interessante, né, sobre esse assunto, onde eu estou te mostrando de uma forma bem sucinta como que a gente resolve cada um deles. No mais é isso. Muito obrigado pela sua atenção e eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!